Líder Tarcísio Mota, muito bem-vindo, boa noite. A mesma pergunta, escala 6x1 deve ou não ser prioridade da Câmara dos Deputados? Boa noite, Juliana, boa noite a todos aqueles que nos assistem, né? Boa noite, caro Sóstenes Cavalcante, também, né, aqui do meu estado, do Rio de Janeiro. Olha, o debate sobre a escala de trabalho e deve ser prioridade na Câmara dos Deputados. E é uma prioridade que foi trazida, inclusive, pelos movimentos sociais. O movimento que lá atrás puxava essa pauta da diminuição e da redução da jornada de trabalho, o movimento chamado Vida Além do Trabalho, que colocou esse tema na pauta, né? O vereador do meu partido, o vereador Rick Azevedo, a deputada federal Érica Hilton, que propôs a PEC, eu mesmo fui relator dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, quando ela se tratava exclusivamente da redução da jornada de trabalho. Do que se trata isso? Nós temos muitos trabalhadores brasileiros hoje que trabalham em mercados, em bares e restaurantes, que trabalham numa escala de trabalho desumana. Trabalham 6 dias para folgar apenas 1. Isso faz com que a vida deles seja apenas o trabalho. Eles não têm um tempo, inclusive, de descanso, de lazer, de conviver com as famílias. E essa escala desumana de trabalho precisa ser rejeitada no Brasil. Nós precisamos reduzir a jornada de trabalho, sem reduzir salários. Há uma possibilidade muito tranquila da gente reorganizar o mundo do trabalho sem que haja desemprego, ou seja, sem que haja qualquer outro problema, até porque estudos provam em que países que reduziram a jornada máxima de trabalho aumentou a produtividade do trabalho. E esse elemento é central para que a gente entre no debate que muitas vezes a direita brasileira não quer fazer. Eu, quando trabalhei em esquemas de carteira assinada, eu trabalhei na escala 5x2, mas ainda assim era 44 horas de trabalho semanais. O que nós estamos discutindo é que a redução, a proibição de uma escala que tem apenas um dia de folga e a redução para 40 horas de trabalho, embora eu acho que poderíamos até chegar a 36, mas podemos ficar em 40 nesse momento, ela é decisiva para que os trabalhadores brasileiros tenham mais direitos. É claro, há de haver transição. Aquele dono de padaria, de uma padaria do bairro, vai ter que se adequar, vai ter que ter incentivo para isso, vai ter que ter um período de transição. Esse é o debate que precisa ser feito aqui, mas ele deve partir do seguinte pressuposto: a classe trabalhadora brasileira precisa ter mais tempo para a sua vida, para a vida da sua família, e esse é o debate importante, não vai quebrar economia nenhuma. Deputado Sóstenes, projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição. Vamos colocar aqui as diferenças. PECs já tramitam ali há algum tempo, inclusive na Câmara, no Congresso em si, mas esse PL seria uma iniciativa diferente do governo, expectativa de um texto ainda nessa semana. Qual é o caminho melhor para esse debate? Bom, primeiro dizer que esse debate, eu acho que transcende a direita e a esquerda. Eu comecei dizendo que a gente precisa fazer esse debate, assim como a esquerda tem total interesse nesse debate também, porque as relações do mundo moderno mudaram essa relação de empregador e empregado. Nós não estamos fugindo ao debate e achamos que devemos fazê-lo. O que nós temos de diferença da esquerda, e aí eu quero deixar isso aqui bem claro, é de que nós queremos uma legislação de verdade moderna, inclusive não somente discutindo, mas dando a opção do trabalhador trabalhar e receber por horas trabalhadas. Esta é a liberdade total que a direita prega ao trabalhador e ao empregador. Esta é a relação, para mim, mais moderna de relação de trabalho, e aqui é o lugar para a gente debater isso. Por que o trabalhador tem que trabalhar 5 dias e descansar 2? Se a opção dele for diferente disso, trabalhar 2 dias por semana e ele se sentir satisfeito com as horas trabalhadas em 2 dias. Esta é a modernidade que eu acho que a gente tem que dar ao trabalhador. Porque a esquerda fala muito de trabalhador, e olhem bem aqui, ô Juliana, e você, telespectador. O governo até tinha falado que ia mandar um projeto de lei para trancar a pauta. Já não vai mandar. Não vai mandar, sabe por quê? Porque o governo de esquerda usa o trabalhador, fala que é pró-trabalhador, mas ele não quer modernizar em todas as áreas essa relação empregador-trabalho. Hoje, muitas das empresas no Brasil já modernizaram esses 6x1, já foram 5x2, inclusive algumas redes, como o Tarcísio falou, já de farmácia, e conseguiram manter a produtividade. O que a gente critica é quando vem um projeto desse para engessar. Não, agora tem que ser 5x2, tem que ser 40 horas, tem que ser, não, 36. Isso é engessar
o trabalhador, não é incentivar o trabalhador. Eu acho que a gente tem que sim discutir a matéria e buscarmos as reais soluções. Se é 5x2, 40 horas semanais, nós não temos problema de encarar, mas a gente tem que encarar outras realidades. A realidade do mundo moderno, a realidade de pessoas que hoje querem trabalhar dois dias por semana, ganhar pelas horas trabalhadas 2 dias por semana e à noite, talvez, ou em outros dias, fazer um Uber como uma atividade extra. Esta é a realidade do mundo moderno, que a esquerda só gosta de falar do trabalhador, mas não entende a realidade que muitos trabalhadores hoje, inclusive CLT, eles são contra a CLT. Eles querem ter a liberdade de falar, eu vou trabalhar tantos dias e isso me é suficiente para a minha subsistência, para a subsistência da minha família. Este é o grande legado que nós da direita queremos fazer nesse debate da escala 6x1 e contribuir de verdade com o desejo e com o anseio do trabalhador brasileiro do mundo moderno. Líder Tarcísio Mota concorda principalmente com esse ponto do pagamento por hora trabalhada e a mesma pergunta, PL, projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição para esse assunto? Olha, Juliana e demais aqueles que nos assistem pela CNN, é muito curioso, né, como os argumentos se repetem. Tem de um lado o argumento de quebrar a economia e de outro lado o argumento da liberdade completa. São argumentos inclusive contraditórios. O argumento de quebrar a economia foi usado quando teve a abolição da escravidão, quando teve a proposta de férias, quando teve a proposta de descanso semanal remunerado. Tudo isso ia quebrar a economia. E agora, eles trabalham mais uma vez na ideia de que o que eles querem é um trabalhador sem direitos. Que no final, o que o deputado Sócrates está defendendo é uma escala 7x0. Porque esse trabalhador, ao fim e ao cabo, será obrigado, como hoje os trabalhadores de aplicativo são, a trabalhar o máximo que precisa, o máximo possível, porque a operadora lá do aplicativo vai pagar o mínimo possível para obrigar esse cara a estar logado e a serviço do aplicativo o tempo todo. Nós estamos tratando, e o Sóstenes sabe disso, mas deixa passar essa informação, do que é a jornada máxima do trabalhador. Ninguém vai ser obrigado a trabalhar mais do que o seu contrato de trabalho, o seu arranjo naquela firma já permite que ele faça. Mas nós vamos estabelecer o máximo a partir do qual não é mais possível garantir direitos para o trabalhador. E por isso que nós estamos discutindo é o direito ao descanso e ao convívio familiar. É o direito a manter o salário numa escala que não seja desumana, porque esse é o tratamento que nós precisamos dar. Ao longo da história, sempre foi a esquerda que discutiu a redução da jornada de trabalho, porque lá na época da Revolução Industrial eram muito mais do que os 44, 50, 60 jornadas que chegavam a 15, 16 horas por dia. Agora, Juliana, o formato que nós precisamos defender aqui. O trabalhador tem pressa, nós queremos regulamentar isso logo e sabemos que esse é o momento de acontecer. O governo queria chamar um projeto com urgência constitucional, mas o presidente Hugo Mota disse, nós vamos garantir a tramitação da PEC para votar ainda no primeiro semestre. Eu acho, inclusive, que a PEC é mais segura, porque a Constituição hoje já determina o máximo, nós podemos regulamentar menos, mas é possível entrar num embate jurídico de que o máximo que está na Constituição é o que está valendo. Portanto, mudar na Constituição é mais seguro. E eu prefiro caminhar com a tramitação da PEC da nossa querida Érica Hilton, também do meu partido PSOL, para que a gente possa ter o tempo do debate, mas com a pressa que o trabalhador brasileiro quer para garantir mais vida além do trabalho. Deputado Sóstenes, existe clima para essa votação célere na Câmara dos Deputados em um ano eleitoral? Vamos lembrar, o governo pensa ali em ter pelo menos uma primeira fase aprovada até o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. É lamentável a gente ter um governo tão ruim, tão incompetente como o do atual descondenado presidente Lula. Ele é muito ruim. Ele falou que ia enviar aqui um projeto de lei com urgência constitucional, como acabou de falar o meu colega. Já desistiram. Querem ir para a PEC. Para mim, eu quero fazer o debate, seja ele qual for, seja PEC, seja projeto de lei, se eles quisessem de verdade ser célere com os trabalhadores, já teriam enviado isso há muito tempo. Estão enrolando os trabalhadores brasileiros, como sempre a esquerda sempre usou esse discurso do trabalhador, mas nunca entregou nada de verdade ao trabalhador brasileiro, que continua, lamentavelmente, hoje a gente vê a economia brasileira com 80% dos brasileiros endividados. Por quê? Porque a renda do trabalhador não conseguem mais viver com o que estão ganhando. Os preços tudo se elevaram nesse atual desgoverno. E o que eu entendo? Que nós precisamos, sim, fazer esse debate, votar. Acho que a gente tem dificuldade de cronograma. A gente precisa ser muito honesto com o trabalhador. Não gosto de iludir o assinante da CNN. A gente tem que falar, dia 21, por exemplo, a semana próxima, sem ser essa na outra, nós não vamos ter atividades na Câmara por causa de um feriado que mata ao meio do mês. Nós já estamos chegando próximo do mês de junho, onde tem umas convenções partidárias que vai ficar difícil. Eu acho que a gente tem um cronograma muito apertado para
para votar isso antes das eleições. Mas nós queremos debater o assunto e, tendo debatido, buscarmos um melhor texto e votar o quanto antes possível para darmos liberdade ao trabalhador brasileiro, e nós vamos defender sempre uma relação de trabalho de total liberdade para saber as horas que querem trabalhar, o quanto quer receber, e se esse é o fator só do limitador, como diz o meu colega Tarcísio, nós não temos problema em também limitar, mas nós queremos fazer o debate amplo, inclusive das horas trabalhadas, das horas recebidas. Líder Tarcísio Mota, existe clima para aprovar de forma tão célere essa proposta? Olha, o clima virá da sociedade, e nós estamos aqui dizendo que a sociedade quer o fim da escala 6x1. E é este o clima que pressionará o Congresso. Eu desafio, inclusive, o deputado Socha, na próxima reunião de líderes, dizer para o presidente que prefere o projeto com urgência constitucional. Porque hoje, inclusive, o que acontece é que o presidente Hugo Mota quer tramitar via PEC, enquanto o governo queria mandar um projeto constitucional. E aí, com o acordo feito no Legislativo, o governo decidiu. E olha que eu não sei nem exatamente como é que está isso, enfrentar o Congresso. Mas se o Congresso quiser votar mais rapidamente, nós votaremos rapidamente. Agora, é muito importante que a gente diga, pessoal, por que existe férias? E por que existe 13º salário? De onde vieram essas propostas? Vieram de quem, em algum momento, disse o trabalhador precisa ter mais direitos. E é a direita liberal que sempre disse, são as regras de mercado que tem que dar conta. Então agora o trabalhador vai dizer, eu quero trabalhar só 2 dias. E o patrão aceita, a gente acha que é isso mesmo que vai acontecer, que o patrão, inclusive, vai dizer, trabalha 2 dias, mas vai ganhar menos, inclusive muito menos do que o seu trabalho merece. O nosso debate aqui é, qual é a escala máxima e a organização máxima do trabalho? E nós queremos, para finalizar, que os deputados também trabalhem numa escala melhor. Porque eu quero trabalhar no dia 2, dia 23 de abril, mesmo que seja São Jorge feriado no Rio de Janeiro, para votar a escala 6x1. Eu não quero suspender a sessão, porque o fim da escala 6x1 é mais importante do que o feriado e mais importante do que as convenções partidárias. Vamos voltar ao debate. A PEC defendida por Galípolo, vamos lembrar, não é o único texto sobre esse tema no Congresso. O deputado Pedro Czai, líder do PT na Câmara, apresentou uma resposta, um projeto de lei complementar que vincula o Banco Central ao Ministério da Fazenda. Líder Tarcísio Mota, autonomia total pode proteger ou não a credibilidade do Banco Central? Vamos lembrar do contexto, né? Agora, a crise, o escândalo do Banco Master, que envolve várias instituições, Banco Central também. Então, a pergunta que você faz tem um elemento importante. A autonomia do Banco Central evitou que o caso Master existisse? Não. Porque, na verdade, essa ideia de autonomia, de um Banco Central técnico e fora da realidade política do Brasil, não existe. Ela é uma farsa. E não existe em lugar nenhum do mundo. Porque, na verdade, um Banco Central que se diz autônomo vira sindicato dos próprios bancos, vira sindicato dos banqueiros, vira, na verdade, um alvo de pressões políticas econômicas para que a política monetária sirva a um determinado princípio. E a política monetária, ela deve estar servindo a lógica política que foi eleita nas eleições, independente de quem é que ganha a eleição, e deve ter controle social e democrático sobre isso também. Porque política monetária tem relação com inflação, com geração de emprego e renda, com mobilização da economia. E esse é o elemento central. O que causa o Banco Master não é a autonomia do Banco Central, mas a autonomia não o evitou. O que o Galípolo agora quer, que aí está se utilizando o termo de novo de autonomia financeira, é um Banco Central mais estruturado. Isso não teria problema do nosso ponto de vista. O problema é que o debate, aí eu concordo com o Pedro Czai, de que o Banco Central tem que estar submetido a uma lógica política monetária, para que o Banco Central não vire um sabotador das políticas econômicas do governo federal, que ganhou a eleição e tem legitimidade para isso, enquanto, na verdade, defende os interesses dos grandes bancos, do grande capital financeiro. Há um esforço tremendo da base do governo do qual eu faço parte, para que a gente possa ter uma política monetária coerente com a política econômica. Não dá para a gente poder ter a taxa de juros do jeito que está tendo agora. E ela é feita com base em quê? Que elementos técnicos? Não, para continuar que a sanha do mercado financeiro continue. Hoje nós aprovamos uma PEC do Sistema Único de Assistência Social. O dinheiro necessário para essa PEC ter um impacto financeiro por 16 anos seria coberto com menos 1 ponto percentual na taxa Selic. Significa claramente que taxa de juros e o controle da política monetária brasileira deve estar submetido, sim, às decisões democráticas do próprio povo brasileiro. A autonomia é uma farsa. Agora, um Banco Central estruturado precisa ser. E aí o problema é
a palavra autonomia financeira para estruturar o Banco Central. Nós queremos técnicos, concurso público, gente capacitada no Banco Central, chamando o concurso público, mas nós queremos que esse Banco Central ele tenha a possibilidade que a gente tenha controle social e democrático sobre ele. Deputado Sóstenes, concorda? A autonomia total protege ou não o Banco Central e a credibilidade do BC? Lógico que a autonomia total é tudo que a esquerda não quer. Eles não querem autonomia para o trabalhador. Eu tive que ouvir no bloco anterior, inclusive, que CLT, direitos da CLT, como o Fundo de Garantia e férias, é um direito da esquerda. Eu não sabia que Getúlio Vargas virou esquerdista, porque quem fez a CLT é Getúlio Vargas. Eu não sabia que ele era de esquerda, pelo menos eu não leio isso, que ele nunca foi um esquerdista. Mas tudo bem. Eles não gostam da autonomia do trabalhador, eles não gostam da autonomia do Banco Central. Ficou claro na fala porque, lamentavelmente, quando a esquerda governa, eles não querem dar autonomia a nada, porque eles querem o Estado controlando tudo e todos, inclusive o Banco Central. Ora, o ex-presidente Bolsonaro governou o país e a taxa Selic, se o Tarcísio for ver, e se você que nos assiste de casa quiser, não acredite no que eu estou falando, não. Dê um Google aí, ou vá no chat GPT, faça alguma pesquisa você, quanto era a taxa Selic no governo Bolsonaro. Mas o que aconteceu? Aí veio o governo da esquerda, 40 ministérios, a Janja Esbanja, viajando o mundo inteiro com o dinheiro dos brasileiros, gastando o nosso dinheiro, e aí o que acontece? Tem que aumentar a taxa de juros para não vir a inflação, porque isso é macroeconomia. Se nós não tivéssemos um Banco Central autônomo, sabe o que iam fazer? Iam abaixar a taxa de juros na marra, porque é isso que a esquerda sempre fez na economia, abaixar na marra, não estavam nem aí para a inflação, porque a inflação parece que não prejudica os mais pobres, é o mais prejudicado quando tem inflação, iam abaixar na marra. Sabe por que não abaixaram agora? E nós estamos vendo com a maior taxa de juros da história, 14,75%, o que é uma vergonha. O governo da esquerda tinha que ter uma vergonha de dar tanto dinheiro para banqueiro, porque quem ganha com essa taxa Selic é banqueiro. E estão ganhando no governo da esquerda. Não foi no governo do presidente Bolsonaro que teve as menores taxas dos últimos 4 presidentes da República. Essa taxa só está assim porque não tem responsabilidade com as contas públicas. Gastam mal, são irresponsáveis. E aí não basta só gastar mal, eles não querem a autonomia de um Banco Central para impor ao mercado as suas taxas de juros, trazendo de volta a inflação, criando inestabilidade a longo prazo na economia, o que sempre foi uma praxe da esquerda governando. É só lembrar de como deixou a economia brasileira no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Um desastre econômico. A gente tem um minutinho final para cada um. Deputado Tarcísio Mota, entrega o tempo para o senhor. Tem todas as provocações do deputado Sóstenes. Olha, eu acho que o Sóstenes faltou aula de história para entender, não que Getúlio Vargas era comunista, mas que foram as greves, o movimento social dos trabalhadores ao longo dos anos 20, 30 e depois 40, 50, 60, que conquistaram na marra os direitos trabalhistas. E que hoje o que a direita quer, chamando de modernidade, é que o trabalhador continue preso. Agora é um algoritmo, agora é um patrão algorítmico, porque inclusive no próprio debate da regulamentação dos trabalhadores de PP, dos APPs, não querem garantir o mínimo de direito para esses trabalhadores. E agora, olha, eu acho impressionante. A gente está querendo dizer que o dinheiro que vai para os banqueiros, o sistema da dívida, o 1 trilhão que vai para o sistema da dívida, tem que parar essa sanha. Isso também é discurso e sempre foi da esquerda. E quem não deixa, essa galera do centrão e da direita, que sempre teve por aí, mamando nessas tetas do mercado financeiro, que sempre sobreviveu com juros altos. E é por isso que o Banco Central não pode ser um sindicato dos banqueiros e temos que baixar a taxa de juros. Deputado Sóstenes, ao mesmo tempo. Que bom que ele realmente concordou comigo. Ele nunca foi esquerdista, Getúlio Vargas. Para terminar, agradecer a vocês a oportunidade, a todos que estão aí nos assistindo até agora, agradecer meu colega Tarcísio pelo respeito, pelo bom debate, pelo bom nível, que eu tenho um carinho e respeito, mesmo nos campos divergentes, a gente sempre se trata assim. Agradecer a vocês da CNN e dizer o seguinte: nunca banqueiro perdeu tanto dinheiro como no governo Bolsonaro. Quem criou o PIX e tirou 60 bilhões de banqueiro foi o governo Bolsonaro. Quem teve taxa de juros que deixou o trabalhador brasileiro ter crédito baixo foi o governo Bolsonaro. Veio Lula, 15% chegou a taxa Selic. Hoje está 14,75, 14,50. É um absurdo o que está acontecendo. E esse 1 trilhão que o meu colega acabou de dizer, quem paga essa conta sou eu, você, ele, que pagamos os nossos impostos, e no governo da esquerda. Porque no governo Bolsonaro nós não pagamos esse tanto de juros porque a taxa Selic era muito mais baixa. Ai, que saudade do Bolsonaro. Muito obrigado.
E obrigada aos dois líderes, líder Tarcísio Mota, líder Sóstenes Cavalcante, PSOL e PL representados aqui. Essa edição do Grande Debate termina por aqui.